Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Tem alguém aqui que está conosco pela primeira vez? Enquanto a gente vai abrindo. Alguém? Não? Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Se você está aí assistindo pela internet pela primeira vez, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Atos capítulo de número 9, versículo de número 17 e 18. Está escrito assim: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Queridos, preste atenção. O tema da mensagem ela é um pouquinho mais longo do que o normal, mas é necessário para que a gente compreenda o que Deus tem para essa noite. O tema da mensagem é abrindo os olhos para uma nova realidade. Abrindo os olhos para uma nova realidade. O texto que nós acabamos de ler, que narra a conversão de Saulo, o Saulo que perseguia, que matava, que assassinava cristãos, o Saulo que até alguns capítulos anteriores, ele ia até onde estavam os cristãos e sem piedade nenhuma os executava em praça pública, fora da cidade, não importa onde estivessem. Se estivesse pregando o evangelho de Jesus Cristo, Paulo não pensava duas vezes em executá-los onde quer que eles estivessem. Paulo agora pede autorização para ir a Damasco, uma cidade onde os cristãos estavam. E a Bíblia diz que no caminho para Damasco, Paulo tem uma experiência com o próprio Senhor que lhe aparece. E nessa aparição de Cristo, Paulo cai ao chão. Não sabemos se do cavalo, não sabemos se em pé, mas o que eu sei é que todo homem que se encontra verdadeiramente com o Senhor, o único lugar que ele pode estar é no chão. Deixa eu dizer para você uma coisa: não me diga em momento nenhum que você encontrou a Deus sem que você tenha beijado a lona naquele dia. O encontro com Deus é o lugar que me apresenta o lugar onde eu tenho que estar diante dele, prostrado, rendido. E então naquele momento Paulo fica cego. Entra na cidade, passa 3 dias orando e jejuando, até que o Senhor então levanta Ananias e diz para Ananias: eu preciso que você vá até um vaso escolhido para mim. E Ananias vai, revela o propósito para Saulo. E é interessante que quando ele impõe a mão para orar, um dos acontecimentos mais importantes da vida de um cristão, e que muitas vezes passa desapercebido por nós, acontece. Quando Ananias está orando por Saulo, a Bíblia diz que as escamas dos seus olhos caíram, e ele passa então a enxergar novamente. Eu preciso que você entenda que desde o pecado, e isso está narrado em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6 e 7, quando o Adão e a Eva comeram do fruto. Coloca o texto para a gente ver, por favor. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6 e 7, que diz assim: versículo 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer,
e agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. A gente precisa entender esse texto, porque quando a Bíblia diz que os olhos se abriram, na verdade ela está querendo dizer o seguinte: olha, os olhos espirituais que Adão e Eva enxergavam, eles se fecharam, e um novo olhar, uma nova realidade se abriu diante deles. Por isso a Bíblia vai dizer: então foram abertos os olhos. Quais olhos? Os olhos carnais, porque os olhos espirituais pelo qual eles olhavam a Deus estão agora fechados. É por isso que hoje eu não consigo ter uma visão de Deus. E conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Preste atenção, desde o Éden, desde a queda do homem, a visão, o olhar está comprometido. Nós temos uma visão muito limitada, dado ao homem caído que habita dentro de nós. Nós não temos uma visão plena das coisas, nós não temos uma visão de Deus. Falta-nos, eu fico às vezes preocupado com algumas pessoas que param e dizem: mas pastor, eu tenho caminhado com Jesus, eu tenho sido fiel, e por que as coisas não acontecem na minha vida? A verdade não é que as coisas não estão acontecendo na vida dessa pessoa. O que está acontecendo na verdade é que ela não está vendo o que Deus está fazendo a todo instante na vida dela. Quantas vezes você chamou Deus de por pouco? Quantas vezes você, sendo livrado por Deus, ao invés de você dizer glória a Deus, você diz foi por um triz? Nunca disse isso? Foi por pouco. Quase que eu não consigo, quase que não dá certo. Essas coisas apontam os nossos olhos fechados, mas essa noite Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos e fazer você enxergar um Deus que sempre trabalhou ao teu respeito e na tua causa. Agora perceba também que a trama do diabo, e eu preciso que você anote aí, calma que daqui a pouco a gente entra na mensagem. Eu preciso dar essa introdução para que você entenda o que Deus quer construir no nosso coração essa noite. Juízes capítulo de número 16 e o versículo de número 21. Nós estamos lendo aqui agora a passagem de Sansão. Sansão, depois que foi enganado por Dalila e agora está na mão dos filisteus. E a Bíblia diz que quando Sansão foi capturado pelos filisteus, uma das primeiras coisas que fizeram com ele foi: então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Eu sei que muitas vezes a gente não entende isso, mas isso tem um recado no mundo espiritual. É um recado do diabo dizendo: olha, quando capturarmos um cristão, quando prendermos um cristão, quando conseguimos colocar a mão sobre um cristão, a primeira coisa que temos que fazer com ele é lhe arrancar a visão. E quando eu digo arrancar a visão, não é propriamente dos olhos, mas é fechar os olhos espirituais para que você não veja Deus trabalhando na sua vida. Deus nessa noite vai abrir os teus olhos para que você veja que Ele está trabalhando mesmo em meio ao caos. Quantas pessoas que tiveram a sua visão arrancada pelo diabo, tiveram seus olhos fechados pelo pecado, mas nessa noite eles serão abertos para que a gente possa ver novamente Deus agindo ao nosso favor. Para que a gente encerre essa introdução, 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 4 diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Preste atenção. Paulo deixa muito claro aos coríntios que o Deus desse século, e é Deus com D minúsculo, está falando daquele que opera nesse, ele cegou o entendimento dos homens. Nós não conseguimos enxergar com clareza, não temos nitidez. É por isso que muitas vezes a reclamação, a murmuração, ela é real e presente na nossa vida. Muitas das coisas que nós temos murmurado, reclamado,
muitas das nossas orações, que inclusive já foram respondidas por Deus, mas que por falta de visão, nós não conseguimos enxergar o milagre. Por isso eu quero desenhar com você a mensagem dessa noite, e queria que você entendesse ela. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 21. Abrindo os olhos para uma nova realidade. Preste atenção, primeiro ponto, Gênesis capítulo de número 21, a partir do versículo de número 16. Você conhece a história. Abraão, ele tem uma promessa de ter um filho. A promessa começa a demorar e vem uma proposta. A proposta era: Abraão, se deita com a escrava Agar, tem um filho com ela, e quando esse filho nascer, nós vamos tratar como nosso. A questão é que Abraão aceita a proposta, se deita com Agar, Ismael nasce, mas quando o menino nasce, a esposa começa a desprezá-lo e não deixa ser tratado como filho. Então vem uma questão aqui: manda Agar embora. E o texto que nós vamos ler é Agar com o menino fora de casa, porque Abraão havia mandado embora. Leia comigo o texto para você entender. Está escrito assim, olha, a partir do verso 16: e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Veja, eles estão caminhando pelo deserto. Agar não sabe para onde ir, Agar não sabe o que vai fazer da vida. Ela recebeu uma provisão, um alimento, mas que agora já tinha acabado. Eles já tinham comido pão, já tinham bebido da água, e agora não há mais como ser provido na sua vida. Ao ver que a morte está se aproximando deles, ela pega o menino, coloca o menino e se distancia a um tiro de flecha, para que ela não visse o menino morrer. Ela se distancia daquilo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque Deus quer ministrar ao teu coração. Você que deixou o teu sonho distante, porque você diz: já está tão difícil, porque eu nem quero mais ver o que vai acontecer. Você que deixou o seu sonho para trás, você que tem abandonado o seu casamento, você que se distanciou do teu filho, você que disse: não, pastor, não tem mais esperança, não tem mais jeito. Agar se distancia do filho. Leia o texto. Porque dizia: eu não quero ver o menino morrer. Olha a frase: eu não quero, pastor, ver que não vai dar certo. Pastor, eu não quero ver a minha família acabando. Pastor, eu não quero ver porque vai morrer. Pastor, eu não quero ver porque não vai dar certo. Preste atenção no texto. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Verso 17: e ouviu Deus. Diga comigo: Deus sempre ouve. Não, diga comigo: Deus sempre ouve. Ah, você não entendeu, porque se você soubesse dessa verdade, cada vez que você dobra o seu joelho, seja aqui no templo, seja na sua casa, Deus sempre está ouvindo no trono. Quando entendemos essa verdade, ao dobrar o nosso joelho, nós vamos ter plena convicção de que o céu está ouvindo a nossa oração. Quantas pessoas que depois de dobrar o joelho se levanta frustrada, pessoas que a gente encontra e diz assim: pastor, parece que o céu é de bronze, mas Deus não tem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Ainda que o céu esteja fechado, o ouvido de Deus sempre estará aberto. Deus sempre ouve. Agora preste atenção: e ouviu Deus a voz do menino. É interessante isso. Eu gosto disso. A narrativa bíblica é fantástica, porque a Bíblia diz que Agar colocou o menino aqui e se distanciou a um tiro de flecha e começou a chorar. Diga comigo: Agar começou a chorar. Diga mais uma vez: diga, Agar começou a chorar. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: mas Deus não ouviu o choro, Deus ouviu o menino. Porque Deus não responde lamentação, Deus responde a um propósito. A Bíblia não diz que Deus ouviu o choro de Agar.
Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa família, eu não aguento mais esse trabalho. Essa não é a oração que Deus escuta. Esse não é o clamor que Deus ouve. Deus não ouviu o choro de Agar, mas ouviu o menino. E quando Deus ouviu o menino, Deus se lembrou: eu tenho uma aliança com ele também. É descendente de Abraão. Querido, não importa quem você gerou, e não importa se o diabo está dizendo está no inferno, está viciado, está drogado, está um adúltero. Se Deus tem uma aliança com você, Deus vai olhar para essa pessoa. Deus olhou para Ismael por causa da aliança com Abraão. O diabo tenta olhar para a gente dizendo assim: está vendo? Está distante de Deus, Rodolfo. Como é que vai ser salvo? E a gente diz assim: ele está, mas eu estou tão perto de Deus. A minha aliança com Deus está sendo renovada dia após dia, que é impossível Deus olhar para os meus e não ver a aliança que tenho com Ele. Isso dá um nó na cabeça da religião. Porque a religião vai dizer: não, mas salvação é individual. É individual para quem não tem aliança com Deus. Diga alguma coisa. Mostra que você está entendendo. Diga comigo: Deus não responde a choro. Porque geralmente os choros, eles são dados em questões que a gente acha que é o fim. A gente geralmente chora quando a gente acha que acabou. A gente chora quando a gente está olhando para algo e está dizendo: não tem mais jeito, não tem mais condição. E não é esse tipo de oração que Deus escuta. Agora leia o texto. Deus ouviu a voz, diga comigo, a voz do menino. Não diga mais alto, diga a voz do menino. Diga: Deus não ouve choro, Deus ouve voz. Eu sei que você já ouviu pessoas dizendo: querido, quando você não tiver nada o que falar, apenas chore. Deus vai ouvir a sua oração. Deus ouve, mas só responde a voz. Por isso, para de chorar e comece a falar. Pastor, mas você não está entendendo o meu problema, pastor, a minha dificuldade, a minha aflição. Não, você que não está entendendo. Enquanto você chora, você está dizendo: não tem mais jeito. Agora, quando você fala, Deus está dizendo lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, Ezequiel está vendo esse vale de ossos secos, está tudo morto, está tudo sem vida, mas se você liberar uma palavra, esses ossos podem voltar a viver. Olha o texto. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? O anjo dá uma pergunta e diz: o que é que você tem? O que é que você está fazendo? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Versículo 18: erga-te, levanta o menino, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19, o que está escrito? O que está escrito? E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu presta atenção, o texto está dizendo que Deus fez aparecer um poço. O texto está dizendo: Deus fez o milagre e o poço apareceu. Não, o que Deus fez? O poço estava onde, Aguinaldo? O poço sempre esteve ali. O problema é que a circunstância não estava deixando ver. Deixa eu dizer para você uma coisa: você tem orado por um poço que já está ali. Deus vai abrir os teus olhos essa semana, e você vai ver que o poço sempre esteve lá. Você não vai morrer de sede, a sua família não vai perecer no deserto. Deus vai abrir os teus olhos e você verá: o poço sempre esteve ali. Tem hora que a gente está tão desesperado, dizendo: faz um milagre. Deus está dizendo: o milagre já foi feito, você só precisa ver. Deus transforma o meu casamento. Ele diz: já transformei, e você vai ver quando.
Deus transforma o meu trabalho, e Deus diz, já transformei. Vai enxergar quando? Porque a gente tem dificuldade de ver o milagre. Por que eu tenho dificuldade? Porque o problema cega os meus olhos. Tem muita gente com a saída diante dos olhos, mas que até hoje, por causa de ter permitido o diabo cegar os teus olhos, não conseguiu sair do problema. Nós precisamos ter a ideia, querido, de um princípio muito importante. Luzes de emergência, placas de emergência. Quando algum acidente acontece, alguma circunstância acontece e as luzes apagam, há um sistema chamado emergência. Uma luz de emergência acende para que você não fique totalmente no escuro. Não é uma luz plena, mas também não te deixa no escuro. As placas de iluminação, elas brilham no escuro. Tudo isso para que você não fique perdido dentro do ambiente onde você está em perigo. Eu quero profetizar sobre a sua vida que luzes de emergência acenderão sobre o seu caminho. Eu quero profetizar que placas de sinalização apontarão você para o teu propósito, mas você não ficará perdido, sem direção, na situação que está vivendo. Por mais difícil que seja, o poço já está logo ali. Coisa que talvez você está orando, que Deus já disse, eu já te respondi, você só precisa ver. Abra os olhos e veja. Você pode dizer isso para a pessoa que está aí pertinho de você, diga assim, veja o poço que Deus colocou pertinho de você. Diga isso para ele, diga, veja o poço, ele sempre esteve aí. Eu fico impressionado com algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu estou orando pela pessoa certa. E às vezes a pessoa certa está do lado dela. Não, pastor, mas você não entendeu, eu estou orando pela pessoa certa, mas é a minha pessoa certa, não a pessoa certa de Deus. Você já parou para pensar que talvez a pessoa certa você nunca encontrou, porque nunca permitiu que a pessoa certa de Deus se aproximasse de você? E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente cria uma pré-concepção do milagre. Não, pastor, eu estou orando por alguém de olhos verdes, cabelo loiro, vai chegar num cavalo branco. Pastor, e olha, vai ser uma bênção. Vai ter gel no cabelo, vai ser... Quando ele sacode assim, uau! E aí Deus dizendo assim, filho, eu já preparei um poço para você. E assim, não, Senhor, mas eu não quero dizer assim, o poço pode não ser do seu padrão, mas é uma água que você vai beber para o resto da vida e vai ser feliz com esse poço. Deixa eu tentar mudar aqui para que você entenda uma questão. Tem hora que Deus já te apresentou o milagre. Aí você está dizendo, eu estou esperando Deus fazer. Eu estou esperando Deus apresentar. Deus está dizendo, você só precisa abrir os olhos. É que eu sempre tento ajudar os irmãos aqui da casa, sabe? Tem alguns que é difícil e a gente precisa usar para falar assim, irmão, veja os abençoados. Abra os olhos. O poço, tem poço, mas tem poço aqui, meu Deus. Aí fica, não, pastor, não é, eu não gosto dessa água, não. Você está dizendo, mas é uma água, é uma bênção. Fui eu que preparei. Irmão, presta atenção. Deixa eu dizer algo para você aqui. Sempre invista no feinho. Se você falar que fez isso, é verdade, Senhor. Não é o nosso caso.
Não que isso tenha sido real na nossa vida. Mas veja, a gente costuma deixar os feinhos de lado. Mas veja que todo feinho tem a possibilidade. Eu vou colocar possibilidade, porque você vai dizer, pastor, você falou para investir no feio, feio continua feio. Então veja, é a possibilidade de ficar bonitinho. É só cuidar direito e engordar. Todo mês passa lá para ver o dedinho. Deixa eu ver o dedinho se está engordando. Cadê ele? Está engordando, não está, filho? Por isso que eu disse possibilidades. A cláusula de exceção está ali dentro. Mas veja, a gente quer ir onde a concorrência está mais forte. Que é o que todo mundo quer. Eu aprendi uma coisa. Tem pessoas que gostam que todo mundo goste dela. Esse tipo de gente sai fora. Pastor, como assim? Quem gosta que todo mundo gosta dela, uma hora ela vai mostrar para você que não gostava tanto de você, gostava do outro. Diga, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja o meu poço. Porque tem gente bebendo no poço de outro. E beber água no poço de outro e saber que o outro está bebendo água no teu poço é duro. Aos solteiros, levanta a mão e diga assim: Deus tem um poço preparado só para mim. E não, solteiro dessa casa não quer casar, então fica. Presta atenção, deixa eu te ensinar um princípio de poço. Isaac, quando vai procurar os poços do seu pai, a Bíblia diz que Abraão encontra os poços de Isaac, encontra os poços de Abraão, seu pai. E a Bíblia diz que quando ele desentulha o poço e começa a usar do poço, alguém chega e diz: esse poço é meu. Sabe o que Isaac faz? Leva embora, eu vou cavar outro, porque se esse tem dono, não é meu, leva embora. Diga, ninguém precisa brigar por poço nenhum. Se tem concorrência, deixa que a concorrência leve embora, porque o que é seu não tem concorrência. Aí Isaac vai lá e cava um outro poço assim: agora vai dar certo, o poço é só meu. Alguém chega e diz assim: esse aí é meu. Sabe o que Isaac faz? Leva embora, vou cavar outro. Pastor, eu vou morrer, pastor. Ele diz: mas por quê? Fui traído, deixa embora. Se foi, é porque nunca foi teu. Ai, pastor, eu vou tirar a minha vida porque roubaram o meu poço. Se roubaram, é porque não era teu. Porque o que é teu, ninguém leva embora. Isaac vai lá e cava o terceiro poço. Quando Isaac termina de cavar o terceiro poço, passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, ninguém aparece para dizer: o poço é meu. E ele desfruta daquele poço que era só dele. Diga comigo, não se briga por poço. Diga, se há concorrência, deixa com a concorrência e cave um novo. Você está aqui? Ai, pastor, a minha vida acabou. Eu não sei o que eu faço da minha história, pastor. O meu sonho, a minha vida, diz assim: colocou a vida no poço errado, por quê? Não orou? Não entendeu? É por isso que quando a gente diz assim: querido, vai entrar no... ore primeiro. Mas é tanta carnalidade.
pastor, a gente precisa casar logo, pastor, porque a gente está muito perto, o negócio está ficando meio quente, a gente precisa casar. Casa por sexo, não casa por propósito. Casa para sair da carnalidade, não casa porque Deus está no negócio. Não, pastor, se a gente não casar, a gente vai cair. Se vai casar para cair, nem case. Hello? Você está aí? Então fala alguma coisa, irmão. Eu estou me sentindo pregando só para a câmera. Irmão, você que está na sua casa, a pregação de hoje é só para você, porque os irmãos daqui não precisam dessa palavra. Coloca uma mãozinha na internet, assim eu já vou saber. Ore, querido. Pastor, eu achei o poço da minha vida. Orou? É de Deus? Não, pastor, de Deus, coisa linda, pastor. Oi, meu Deus, eu sou tão feliz, isso me satisfaz tanto quando eu encontro. 3 meses depois, pastor, a água, pastor, que água terrível. Quando a gente conhece, pastor, a gente vê que o negócio é diferente. Diz assim, e não era de Deus, criatura. É, pastor, mas tem hora que o negócio vira diabo, pastor, um negócio meio estranho. Tem gente hoje, casado com a fonte de Mara. Pastor, o que é fonte de Mara? Águas amargas. Tem gente casado com fontes amargas hoje, esperando Deus fazer um milagre, porque não pensaram ou oraram para casar. Eu creio que Deus vai mudar. É de Deus. Mas poderia ter evitado tanta coisa na vida. Não, pastor, mas eu achei um poção, pastor. Ah, meu Deus. Pastor, coisa linda o poço. Só tem um problema, não vem para a igreja, mas eu vou trazer, viu? 2 meses está aqui com a gente. O senhor viu que domingo passado estava aqui comigo. Deixa eu dizer para você, as moças da igreja, já disse e vou dizer sempre para você. Porque o camarada, ele vive uma vida toda arrebentada lá fora. Aí quando chega para casar, ele quer casar com uma crente. Aí ele vem para a igreja, porque ele sabe que lá fora, o padrão de menino é aquilo que ele vive. Aí ele quer casar. Sabe o que ele faz? Ele vem procurar as virgens da igreja. Se bem que na igreja, a virgindade está em extinção. Ah, pastor, o que é isso? Virgindade é um negócio meio careta. Eu não sei porque que a gente chegou aqui nessa mensagem, mas a gente está dando corda. Não tinha nada a ver. Virgindade, abrindo os olhos para uma nova realidade. Estamos falando de virgindade. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você lê o Apocalipse, deixa eu te fazer sentir o peso do que é uma virgindade. Porque o casamento é uma tipologia do noivo e da noiva. No livro do Apocalipse você vai ver as pessoas olhando e encontrando 7 selos, um livro selado. Tinha 7 selos no livro. E as pessoas, quando olham para os selos, dizem assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Presta atenção. Quem é digno de desatar os seus selos? Veja que para romper um selo é necessário dignidade. A virgindade fala do selo em que o marido, numa posição digna no casamento, vai ter a oportunidade de rompê-lo. Nós precisamos voltar a falar sobre virgindade, sobre namoro santo, sobre noivado com propósito e sobre casamento fundamentado na rocha chamada Cristo Jesus. Pastor, eu vou casar de branco. Pastor, eu quero colocar um lindo vestido branco no dia do meu casamento. Diz assim:
é digna de usar o vestido branco, porque branco significa a pureza do selo. Ah, pastor, mas então pode não ser tão preto o meu vestido, pastor? Entendeu? Sim ou não? Volta para cá para a mensagem. Fecha parênteses. Ufa. Passamos. Diga, sair do deserto. Tem um poço. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Deus está revelando para Eliseu todos os conselhos do rei da Síria. Antes do rei da Síria colocar a sua estratégia em prática, Deus está dizendo para Eliseu o que ele ia fazer. Então o rei da Síria toma uma ação: vamos cercar o profeta, vamos prendê-lo, vamos pegar ele. Leia o texto, a partir do versículo de número 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. O servo de Eliseu, naquela manhã, saiu da casa muito cedo. E a Bíblia diz, olha o que ela diz: e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Quando o menino saiu aquela manhã e olhou para o alto da montanha, ele viu que o monte estava cercado. Haviam carros e cavaleiros cercando a casa do profeta. Então ele voltou e disse assim: estamos perdidos, estamos cercados, o inimigo cirandou a nossa vida, acabou, não tem saída, o que é que nós vamos fazer? Olha o texto, versículo 16, e ele disse: não temas. Sabe, essa palavra não temas, ela é dita sempre que alguém sem visão começa a ficar desesperado. Quando a falta de visão gera o desespero, a gente que tem visão diz assim: querido, não tenha medo. Não tenha medo. Olha o que diz: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta nem tinha saído de dentro de casa, ele já está dizendo: maior é aquele que está com a gente. Eu não preciso ver, mas eu creio que maior é aquele que está conosco. Eu não sei o que você vai enfrentar essa semana, eu não sei o que você tem para enfrentar ainda esse mês, mas eu quero dizer, ainda dentro dessa casa, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Versículo 17. E orou Eliseu. Olha a oração de Eliseu. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que o quê? Que lhe abra. Eliseu orou dizendo: Senhor, coloca um exército aí fora. Foi isso que ele orou? Eliseu orou dizendo: Senhor, faz um milagre. Foi isso que ele orou? Não, ele sabia que algo estava lá fora, ele cria naquele que ele servia. A única coisa que ele está dizendo: Senhor, o menino está tão tomado pelo medo, ele está tão desesperado, que eu peço ao Senhor agora, abra os olhos dele para que ele veja o que eu já vi. Olha o texto: abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele, o quê? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de... Levanta sua mão, deixa eu profetizar para você essa semana. Deus abrirá os teus olhos para que você veja que ao teu redor há carros e cavaleiros de fogo dizendo: é meu ungido, não toca nele. É meu servo, não toca nele. Essa família tem aliança comigo, não toca nela. Essa pessoa é fiel à minha palavra, não toca, não toca, não toca. Esse é Deus. Veja, a gente caminha pelo mundo, como se fosse criança andando no escuro. Já viu criança andando no escuro? A gente vai andando e qualquer barulho diz assim: ah, meu Deus,
parece que o que está lá fora é maior do que aquele que está conosco. Mas deixa eu lembrar você, uma estrutura de barro, mas que habita dentro dela o Senhor dos exércitos. Diga para o seu irmão assim: dentro de mim. Não valeu, diga de novo. Diga: dentro de mim habita o Senhor. Presta atenção na palavra para que você entenda. Não é do, diga, não é do, é dos exércitos. Eu preciso lembrar você de que a teologia ensina que apenas a terça parte dos anjos caíram. Pastor, o que significa a terça parte? Para cada anjo que caiu, 2 ficaram. Você não entendeu. Pastor, tem um demônio se levantando contra a minha família. Pastor, eu vi o meu nome num trabalho de macumba. Pastor, fizeram algo para mim. Diz assim: para cada demônio que se levanta contra a minha vida, existem 2 anjos do Senhor preparados para livrar-me. Abra os olhos para que veja. Percebe que a gente precisa desconstruir uma ideia. A gente tem o costume de dizer: vamos orar para Deus fazer. Não, a gente precisa orar para que os nossos olhos sejam abertos e a gente veja. Tem coisas que já aconteceram, há orações que Deus já ouviu, eu só preciso ver. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 30. Os discípulos, alguns dos discípulos estão indo para Emaús, depois da morte de Jesus. Eles estão sem esperança, Jesus está morto. Eles estão indo para a aldeia de Emaús. E aqui entra um grande segredo que você precisa entender. Você pode estar caminhando ao lado dele, sem perceber que é ele. Os discípulos estão caminhando e provavelmente o discurso de um para o outro é: você viu? Ele disse, mas morreu. E agora o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Quem é o mestre? E enquanto eles estão caminhando, a Bíblia diz que Jesus entrou no meio deles e disse para eles assim: vocês estão falando do quê? Assim, onde é que você está? Você não ouviu falar do Nazareno que morreu, foi crucificado? E aí Jesus então começou a explicar o propósito de tudo. E eles foram caminhando durante todo o percurso, Jesus falando, ministrando, ensinando, mas eles não entenderam. Quando chegaram em Emaús, na aldeia, eles estão parando e Jesus está indo mais longe. Por quê, pastor, que Jesus não parou com eles? Porque Jesus não para onde não foi convidado. Nós temos um Senhor que não entra chutando a porta. Você tem um Deus que não entra arrombando o coração. Ele espera ser convidado, ainda que seja dono. Ainda que Deus tenha acesso ao seu coração, Tom, Ele só vai entrar onde você permite. É por isso que tem gente que vem à igreja com a vida toda arrebentada, porque diz: eu vou à igreja, mas aqui ninguém entra. E aí eles dizem assim: por favor, fique com a gente, já está ficando tarde, passe a noite conosco. E Jesus então volta, porque Jesus não resiste a um convite. Diga comigo: Jesus não resiste a um convite. Não, diga, Jesus não resiste a um convite. Principalmente quando é um convite para entrar em uma casa. Ele não resiste.
Ele entra, senta na mesa, e olha o texto agora, versículo de número 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos. Uau! Os olhos deles se abriram e o conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Preste atenção no que eu vou dizer. Quando Deus abrir os teus olhos, quando Deus abrir a sua visão, o seu coração vai voltar a queimar. Pastor, eu não estou sentindo mais nada, sabe? Eu entro em casa, eu entro na igreja, eu entro no meu trabalho, parece que, sabe, tem uma coisa que falta aqui dentro. Não, não é uma coisa que falta aqui dentro, é algo que precisa ser arrancado dos olhos, para que você veja. Coloque a mão assim sobre a tua visão e diga assim: Senhor, por favor. Diga, Senhor, por favor. Você que está em casa, coloque a mão sobre os teus olhos. Você que está aqui, coloque a mão, diga assim: Senhor, por favor. Não, diga mais, diga: Senhor, por favor, nessa noite, abra os meus olhos, me permita que veja, para que o meu coração volte a queimar. Quando Deus abrir os teus olhos, você vai voltar a queimar. Às vezes fica falando assim: Senhor, eu preciso de amor. Não, você não precisa de amor, você precisa de visão. O seu coração queima quando você enxerga bem, quando os teus olhos estão abertos, quando a tua visão está nítida. Você deixa de amar quando está cego. E ainda que você diga: mas pastor, eu não sou cego, eu vejo, vê com os olhos errados. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e ver o que Deus já fez, porque há milagres acontecendo em você e através de você. Vamos orar? Os nossos irmãos da música, prepara para a gente uma canção. Você que está aí em casa, se coloque de pé nesse momento. Você que está aqui, se coloque de pé. Eu quero orar com você uma oração específica sobre tudo isso. Abre os meus olhos, Senhor. Será que você pode declarar isso? Será que você pode pedir isso? Isso, não espere uma oração, não espere a canção. Diga para Deus, diga: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver, eu preciso enxergar. Senhor, eu já estou desanimando, eu estou cansando, eu estou angustiado, porque eu tenho orado e não tenho visto nada. Faz um milagre, meu Deus, de abrir os meus olhos para que eu veja. Levante a sua voz, querido. Não pare não. Ore. Senhor, por favor, eu oro junto com os meus irmãos e irmãs essa noite, para que o Senhor abra a nossa visão, abra os nossos olhos. Queremos ver, queremos contemplar, ó Deus, queremos enxergar, não queremos caminhar uma vida cegamente, queremos ver. Abra os olhos espirituais essa noite dessa casa, meu Deus, para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar, para que o milagre não passe desapercebido, porque não o vimos passar. Abra os nossos olhos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio. Abra os nossos olhos, ó Deus. Ensina em Abra os nossos olhos, meu Deus. Queremos ver. Dos corações. Queremos ver, ó Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Abra os nossos olhos, ó Deus. Glória a Deus. Essa semana, quando você levantar os seus olhos, você verá: Deus preparou um poço para mim. Essa semana você vai experimentar do milagre que já estava. Deus só estará abrindo os seus olhos. Se você crê nisso, dê um brado de celebração, aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Queimam de amor.